Eclesiastes capítulo 3, ou melhor, nós vamos ler o verso 11, todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Vou ler novamente. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém? Pode tomar o seu assento por um instante. Eu quero refletir um pouquinho com você naquilo que o Espírito Santo colocou no nosso coração para esta noite, sabendo que poderosa é a palavra do Senhor e que a palavra do Senhor é quem nos sustenta, não é? A palavra do Senhor é quem nos sustenta e que nos direciona, também nos abençoando. Eu quero meditar com você no seguinte tema, em que nós chegamos, né, a uma reflexão acerca deste tema, porque ele se encaixa naquilo que nós vamos falar neste momento. Pode soar um tanto quanto engraçado, mas eu quero que você nos acompanhe. O tema da nossa reflexão de hoje é sem sal e sem açúcar. Diga comigo, sem sal e sem açúcar. Talvez você, assim como eu, você já teve algum momento da sua vida em que você experimentou algum alimento, algo que você estava preparando, ou na casa de alguém também, ou em algum estabelecimento que você esteve, e você, ao se alimentar daquilo, ou ao colocar na sua boca, né, e diante do seu paladar, você percebeu que estava muito aquém daquilo que você esperava. Estava muito aquém daquilo que você teve como expectativa. E você, diante do seu paladar, você pensou ou disse: está faltando alguma coisa. Está faltando algum tempero. Está faltando alguma coisa que precisa ser acrescentado. Por que nós falamos isso? Nós falamos isso em razão de uma coisa principal, ou algo principal, de que só vai ficar saboroso se tivermos todos os temperos falando a mesma língua, ou só vai estar saboroso isso de alguma forma se for acrescentado este tempero específico. Talvez você já chegou na sua casa, existia sobre a mesa uma caixa de bombom. E você chega e você vai em direção a essa caixa de bombom. E você percebe que esta caixa de bombom está vazia. Que decepção, não é? Que decepção. Eu não sei você, mas eu ficaria muito decepcionado em ver que não tinha nem aqueles que as pessoas excluem, porque tem aqueles que sempre sobram, não tem? Nem aqueles. Totalmente vazia a caixa. A razão é que, diante dessas duas ilustrações que eu trago para você hoje, a razão é uma só, diante dessas duas experiências, ilustrações.
ela nos revela a falta de algo e o vazio de algo. A falta de alguma coisa, como um tempero que deve ser acrescentado naquilo que você está preparando ou naquilo que você está saboreando. E a falta daquele bombom que você pensou que estava ali e não estava e só tinha a caixa vazia. Por que eu trago essa reflexão com você hoje? Talvez você já tenha conversado com algumas pessoas. Talvez você já tenha conversado com alguém. Talvez você já tenha se deparado com alguém durante esta semana que passou. E ao conversar com esta pessoa, você percebeu que existe um vazio dentro dela. Ou talvez você, ao conversar com esta pessoa, você percebeu que ela está vivendo uma vida sem sal e sem açúcar. Uma vida não saborosa. Talvez você está vivendo uma vida assim. Talvez você chegou aqui dentro nesta noite e você está dizendo: pastor, eu estou vivendo uma vida sem sal e sem açúcar. Pastor, eu estou vivendo uma vida vazia. Pastor, eu não estou sabendo mais como lidar na minha vida. Pastor, eu não estou sabendo mais o que fazer dela. Eu não estou sabendo mais para que direção ir. Eu não estou sabendo mais para que direção tomar. Eu não estou sabendo mais a quem procurar. Eu não estou sabendo mais onde colocar e onde firmar os meus passos, os meus pés. E nos dias que nós estamos vivendo, nós não estamos, ou não está sendo difícil encontrar pessoas assim. Porque o que mais nós encontramos nos dias de hoje são pessoas perdidas. Pessoas que perderam a vontade de viver. Você sabia que dentro do seu trabalho você pode ter alguém lá que perdeu a vontade de viver? Você sabia que aquele vizinho que você encontra todos os dias, e você o cumprimenta, boa noite, bom dia, boa tarde, você sabia que ele pode ter perdido a vontade de viver? Você sabia que a vida dele pode estar vivendo um vazio e que nem ele mesmo sabe explicar o porquê desse vazio? Você sabia que alguém próximo de você pode estar passando por um momento assim hoje? Você sabia que isso está mais próximo do que nós imaginamos? Talvez isso está acontecendo com você. Talvez a vida que você esperou que estivesse vivendo, você descobriu que não alcançou. Talvez aquilo que você esperava tanto da sua vida, você descobriu que não está vivendo. Um dia, conversando com alguém, essa pessoa me disse: todos os planos que eu fiz alguns anos atrás, eu descobri que eu não alcancei nem metade deles. Às vezes nós nos deparamos com situações assim. Às vezes nós nos deparamos com circunstâncias assim. E por que hoje as pessoas estão vivendo uma vida tão sem tempero? Por que as pessoas estão vivendo uma vida tão vazia? Por que as pessoas estão vivendo uma vida tão desconexa, interiormente falando?
uma vida tão perdida. Se você sair na rua hoje, as pessoas o que mais pedem é direção, porque estão perdidas. Eu não sei se você já parou para pensar e para refletir um pouquinho sobre as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes eu estou em algum lugar e eu sei que aquele lugar vai demorar, então eu começo a prestar atenção em algumas coisas. E a cada vez mais que eu presto atenção nas pessoas, eu vejo que mais elas estão perdidas naquilo que nem sabem até mesmo o que estão fazendo. Perdidas de relacionamentos, perdidas em não saber que decisões tomar, perdidas porque tomaram decisões que não deveriam ter tomado, perdidas de correria do dia a dia que estão enfrentando a todo momento, em que pensam que estão chegando em algum lugar, mas na realidade não estão chegando a lugar algum. Nós estamos vivendo dias assim. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão pensando que estão chegando em algum lugar, mas não estão chegando a lugar algum. Porque estão correndo atrás de algo que não vão satisfazer a sua vida. Porque estão correndo atrás de alguma coisa que pensam que isso vai trazer a saciedade. Isso vai me saciar. E quando chegam lá, descobrem que aquilo não é possível saciar a sua sede. Por que as pessoas estão tão vazias? Por que as pessoas estão vivendo uma vida tão com a falta de vontade de viver? Vivendo uma vida totalmente com a falta daquilo que é essencial. E o que eu acho de mais interessante em Eclesiastes é isso. Porque Eclesiastes ele vai nos dar respostas, ele vai nos dar a oportunidade de compreender o vazio e desespero que uma pessoa que não conhece a Deus vive e lida todos os dias. Se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver que ele nos dá a oportunidade de entender como que nós podemos realmente trazer algo para preencher, o essencial para preencher uma vida vazia, que as pessoas que não conhecem a Deus lidam todos os dias. Por que nós estamos vivendo uma vida tão vazia? Quando vivemos uma vida sem sal e sem açúcar, ou uma vida vazia? E a primeira lição que eu quero compartilhar com você no texto. Por quê? E qual a razão? Quando que nós vivemos uma vida vazia? Quando nos baseamos apenas no sim, não conseguindo ver a beleza do não. Sabe o que eu acho mais interessante nesse texto, no seu início? Esse texto nos revela um Deus em que Ele fez tudo apropriado no seu devido tempo. E se você for ver lá no início do capítulo 3, você vai ver que o autor diz que para tudo existe um tempo. Existe um tempo para todas as coisas. E uma das razões para que nós venhamos a viver uma vida vazia é esperar somente o sim. Você já experimentou falar não para uma criança? Você já experimentou falar não para o seu filho? Você já experimentou falar não para a sua filha? Você já experimentou falar não para o seu neto? Você já experimentou falar não para a sua neta?
Porque o não. Porque o não, ele nos ensina mais do que o sim. E deixa eu te dizer uma coisa nesta noite. Eu não sei se você já parou para perceber, mas nem tudo que nós queremos, Deus vai dizer sim. Para nem tudo na nossa vida, Deus vai dizer sim. Existem questões que Ele vai falar sim, mas existem questões que Ele vai dizer não. Assim como um pai que ama o seu filho diz não, Ele também diz não para mim e Ele também diz não para você. Mas nós não estamos acostumados a ouvir não. Nós estamos acostumados a apenas ouvir sim. E se Deus fez tudo no seu devido tempo, no seu devido lugar, se Deus faz tudo no seu devido tempo e tudo no seu devido lugar, com certeza Ele também diz não. Onde que eu quero chegar com você? O que eu quero que nós venhamos a entender hoje é que se não compreendermos que o Senhor também diz não, nós temos uma chance muito grande de viver uma vida vazia, porque nós esperamos apenas que Ele dê o start para nós fazermos alguma coisa, e se Ele diz não, nós nos esperneamos por dentro. E nós vamos começar a apresentar algumas coisas para Deus, não entendendo o seu não. Não entendendo que Deus está no controle de tudo. Porque eu preciso entender que Deus está no controle de tudo. Eu preciso entender que Deus, Ele me diz sim, mas também me diz não. Porque você acha que muitas pessoas deixaram de vir à igreja, já saíram da igreja, ou desistiram da caminhada cristã? Porque você acha que algumas pessoas já frequentaram, já se assentaram em uma igreja, mas hoje estão distantes do caminho do Senhor, porque esperavam que Deus dissesse sempre sim. Porque quando você diz não para uma criança, para o seu filho, para a sua filha, para quem que seja, o que mais se assiste, que se vê, é a criança esperneando e saindo de diante de você. Quando você repreende uma criança dizendo não, ela se afasta de você. Diferente de quando diz sim. Pega uma criança. Eu estou usando o sentido de uma criança porque é assim que a Bíblia nos trata, acerca de um Deus amoroso e Pai, ok? Pega uma criança. Vá com ela de manhã ao shopping. Diga para ela, vamos ao shopping? Vamos. Com certeza ela vai se arrumar, vai trocar de roupa, vai se arrumar então que nós vamos no shopping. Aí chegando no shopping você diz, vamos tomar um sorvete? Vamos. Sorrisão no rosto. Até aquele momento ela está se preenchendo, não é? Se enchendo. Terminou de tomar o sorvete? Vamos ali comprar aquele brinquedo que você tanto deseja ter? Você não precisa falar duas vezes, ela vai. E aí você tem que segurá-la, porque senão ela vai querer muito os outros brinquedos que tem ali. E você compra o brinquedo. Aí você vai e diz, olha, está na hora de almoçar, vamos no McDonald's.
Olha o sorriso. Estou falando do McDonald's porque ele está patrocinando o nosso culto. Não, estou brincando. Vamos lá, pega um lanche, um McLanche feliz. Vamos agora na casa daquele seu amiguinho que você tanto gosta. Vamos, leva ele para brincar. Passa alguns minutos, algumas horas, você chega para ele e diz: olha, está na hora de ir embora, vamos. Ah, mas deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, você não vai ficar. Já desfez tudo aquilo que você fez durante o dia todo. Ele vai, mas vai emburrado. Ele vai, mas vai chorando. E quando chegar em casa, quando entrar pela porta da casa, ele vai correndo para o quarto e fecha a porta do quarto. É assim que muitas vezes nós tratamos com Deus. A nossa vida só será completa quando entendemos que Deus está no controle de tudo. E que de Deus vem o sim, mas também vem o não. E que Deus, Ele diz sim, mas Ele também diz não. Atos capítulo 16 nos fala acerca disso. De que o Senhor impediu Paulo e os seus companheiros de descer à Ásia para pregar o Evangelho. Paulo e seus companheiros estavam descendo, já iriam descer, e Deus diz: não, não vai agora. A nossa vida só será completa quando nós entendemos que nem tudo vai sair como nós esperamos que saísse. Que nem tudo vai acontecer da maneira que nós esperávamos que aconteceria. Mas nem por isso Deus deixará de ser Deus. Nem por isso Deus deixará de estar no controle de todas as coisas. Porque existe muito a mais aprendizado no não do que no sim. A minha vida só será realmente completa quando eu entender que Deus me ama tanto, mas tanto, que Ele também sabe me dizer não. Por que você diz não para o seu filho? Porque você o ama. Por que você diz não diante de alguma situação que você está enfrentando com o seu filho? Porque você o ama. Ele pode não entender, ele pode dizer: olha, mas você não me ama, você só me trata dessa forma, você só me quer ver assim. Não, aí você diz: filho, eu estou dizendo não para você porque eu te amo. Porque eu amo você. Você só sabe me proibir, pai. Você só sabe me proibir, mãe. Eu não posso sair com ninguém. Eu não posso fazer nada. Não é isso. É porque nós amamos você. Porque o ser humano é um ser desejante. Nós desejamos. Nós desejamos por necessidade. Nós desejamos realmente pelo aspecto do desejo. Nós desejamos porque o nosso coração anseia por algo. Porque o nosso coração é desejoso por alguma coisa. Mas quando nós não conseguimos, nós nos frustramos. Mas eu orei. Eu fiz campanha. Eu acordei todas as noites de madrugada
esperando uma resposta positiva. Aí Deus diz não. Aí nós nos rebelamos contra Deus. Eu não vou mais na igreja. Não quero mais nem saber de igreja. Não quero mais nem saber de ter um relacionamento com a igreja. Deus fez tudo no seu devido tempo. E continua fazendo tudo no seu devido tempo. Quer ter uma vida cheia da presença do Senhor? Entenda que Ele diz não. Entenda que Ele diz sim. Mas também entenda que Ele diz não. E com certeza você pode não entender no momento, mas lá na frente você vai entender. Porque para todas as coisas existe um propósito. Segunda lição que eu quero tratar com você. Segunda lição que eu quero compartilhar com você. Quando nós vivemos uma vida vazia, quando vivemos uma vida sem sal e sem açúcar, quando deixamos o porquê se tornar uma interrupção e não uma fonte contínua de vivência e aprendizado. Nós vivemos uma vida vazia quando nós deixamos o porquê se tornar uma interrupção e não permitimos que o porquê se torne uma fonte contínua de vivência e de aprendizado. Eu não sei se você já passou por experiências na sua vida que você procurou entender. Você sabia que terá coisas na sua vida, terá coisas na minha vida que eu não vou entender nunca? O texto nos diz isso. Existem questões que nós vamos viver, que nós viveremos, que nós não vamos entender nunca. Eu não sei se alguém já chegou um dia para você e disse: olha, eu não sei porque eu estou passando isso, eu não sei porque eu estou enfrentando isso, eu não sei porque que isso está acontecendo, nem passa pela minha cabeça o porquê eu estou vivendo isso. Meu irmão, existem respostas que nós não vamos ter todas elas. Existe um grande espaço entre o entendimento do homem e a grandeza de Deus. Existe um grande espaço entre o homem e Deus. E eu preciso entender que Ele é supremo. Eu preciso entender que Ele é muito maior que eu. E eu não posso deixar que o porquê se torne uma interrupção na minha vida. Por quê? Por que Deus não fez? Por que Deus permitiu? Por que Deus fez? Às vezes, algumas pessoas chegam para a gente e falam: por que Deus permitiu? Por que Deus não fez? Por que Deus fez? Por quê? Por quê? Esses dias conversando com alguém, perguntando acerca de uma pessoa que um dia esteve na igreja, um dia se aproximou do Senhor. Esta pessoa disse: não está mais, né? Não está. Deixou os caminhos do Senhor. Não está mais na presença de Deus. Mas qual a razão? Porque ela disse que Deus não respondeu da forma que ela queria. Ou seja, o porquê se tornou uma interrupção e não uma oportunidade para aprender mais de Deus. Quando o seu filho chega para você e você diz alguma coisa para ele
E ele diz essa expressão: mas por quê? Aí você tem que explicar. Aí você se relaciona com ele. A razão é o porquê se torna um meio de relacionamento. Nem tudo na vida nós vamos entender. Mas o porquê não pode se tornar uma interrupção entre o meu relacionamento com Deus, entre Deus e eu. Mas é no porquê que eu aprendo com Deus. É no porquê que eu entendo melhor quem é Deus. É no porquê que eu aumento o meu relacionamento com Ele. Eu acho a história de Asaf fantástica. Salmo 73. Porque ele começa dizendo, né, a bondade de Deus, mas ele começa dizendo acerca da bondade do Senhor, mas uma das suas expressões: olha, eu quase deixei isso ir embora. Eu quase deixei essa bondade escorregar pelos meus dedos. Por quê? Porque eu comecei a olhar o outro e eu via que o outro, tudo que ele fazia dava certo e eu não. Por quê? Eu via o outro prosperando e as pessoas aplaudindo. Eu via o ímpio, tudo que fazia dava certo. Eu via o ímpio, tudo que realizava era bem sucedido. Eu via que o ímpio ia falar, todos se assentavam para ouvir, todos aplaudiam. Por quê? Por quê? Mas sabe quando ele tem as respostas? Quando ele entra no santuário de Deus. E ele permitia que o Senhor explicasse para ele. As palavras de Asaf são: aí eu compreendi qual será o fim deles. O porquê é o meio de me relacionar com Deus. Porque, Deus, eu quero que o Senhor me explique. Eu quero que o Senhor me ajude a entender melhor aquilo que compete ao Senhor. Eu sei que nem tudo eu vou compreender, mas eu sei que o Senhor ao meu lado tudo ficará mais fácil. Eu sei que nem tudo eu vou conseguir compreender, mas eu sei que tudo vai se tornar mais fácil na tua presença. As indagações de Asaf só foram supridas quando ele, ou o vazio que Asaf estava naquele momento, só foram preenchidas quando os seus porquês foram entregues a Deus. Foram colocadas na presença de Deus. E o que nós aprendemos com Asaf? Nós aprendemos que ele olhou para dentro de si e percebeu que ele precisava muito mais de Deus do que Deus dele. Ele diz: toda a minha arrogância, eu falei coisas que não deveria na minha arrogância. Eu falei coisas que eu não deveria falar no momento em que eu estava irritado. Então eu percebi que eu preciso muito mais do Senhor do que o Senhor de mim. Nós aprendemos com Asaf que ele olhou para a vida com uma perspectiva eterna. Asaf, ele olha para a vida não de uma forma momentânea, não de uma forma passageira, mas ele entende quando ele começa a olhar para a vida como um todo e eternamente. Ele diz: olha, eu comecei a entender, então eu compreendi o fim deles. O final deles será muito pior, ou será totalmente de perdição. Nós aprendemos com Asaf que Asaf olhou para a fortaleza de Deus como resposta. Asaf, ele diz que aqueles que abandonaram a Deus estavam em total declínio. É na presença de Deus que nós devemos colocar os nossos porquês, meu irmão.
E esse porquê não deve ser uma interrupção. Por quê, Deus? Por quê? Mas deve ser uma oportunidade de relacionamento com Ele. Deve ser uma oportunidade de relacionamento com Deus. Senhor, eu sei que nem tudo eu vou compreender, mas eu quero aprender contigo. Eu sei que nem tudo eu vou assimilar, mas eu quero aprender contigo. Terceira e última lição. Quando nós vivemos uma vida vazia, quando nós vivemos uma vida sem sal e sem açúcar, nós vivemos uma vida vazia quando deixamos de lado o preenchimento exato para um vazio certo. Existe um preenchimento exato para um vazio certo. O Senhor coloca dentro do homem um anseio pelo que é eterno. O Senhor coloca dentro do homem um desejo, um anseio. O que é anseio? O anseio é a vontade de colocar para dentro. Diferente de ânsia. Ânsia é o desejo de colocar algo para fora. O anseio não. O anseio é o desejo de colocar algo para dentro. Algo que vai preencher algum espaço. E se o Senhor colocou o anseio pelo que é eterno dentro do coração do homem, isso só será preenchido pelo que é eterno. Eu não sei se você está aqui nesta noite e a sua vida está vazia. Eu não sei se você está aqui nesta noite e a sua vida está sem sal e sem açúcar. Eu quero dizer para você que existe alguém que pode completar esse vazio. Eu não sei se você está vivendo uma vida totalmente perdida, mas eu quero convidar você nesta noite para entender que Deus te ama. E que muitas vezes Ele vai dizer sim, mas também Ele vai dizer não. Eu quero convidar você para entender comigo que o porquê não pode ser uma interrupção no meu relacionamento com Deus, mas deve ser um ponto de partida para o meu relacionamento verdadeiro com Ele. Eu quero que você entenda que existe alguém que pode preencher este vazio que é certo no coração do homem, no interior do homem. Esse vazio que não será preenchido por prazeres. Esse vazio que não será preenchido por dinheiro. Esse vazio que não será preenchido por sucesso. Esse vazio que nunca será preenchido por reconhecimento. Esse vazio que nunca será preenchido por aquilo que você pode alcançar. Porque você tem uma grande chance de chegar lá e perceber que aquilo não preencheu esse vazio. Porque você tem uma grande chance de chegar lá e perceber que aquilo não te preencheu em nada. Eu quero convidar você nesta noite para sair daqui cheio. Eu quero convidar você para sair daqui nesta noite com este vazio preenchido. Eu quero convidar você nesta noite para dar alguns passos comigo. Quais são esses passos, pastor? Entendendo que o não de Deus muitas vezes será melhor do que o sim. Quais esses passos, pastor? Entendendo que as respostas que queremos nem sempre teremos, mas que Deus é supremo nas suas decisões. Aleluia.
eu quero convidar você a dar alguns passos comigo, entendendo que existe um espaço dentro do coração do homem que somente Cristo pode preencher. Somente Cristo pode preencher este vazio. Somente Cristo pode trazer novamente esta vontade de viver. Somente Cristo pode trazer novamente este desejo pela vida. Somente Cristo pode trazer novamente esta vontade de sorrir. Somente Cristo pode preencher um espaço que só é preenchido pelo que é eterno, não por aquilo que é transitório, não por aquilo que é passageiro. O homem busca satisfazer isso com o que é transitório, com o que é passageiro. Mas somente Cristo pode preencher de uma forma certa, sem precisar de ajustes, porque o lugar é certo. E quem preenche esse lugar também é certo. Não precisa de ajuste. Às vezes em casa a gente faz ajustes, não faz? Para adaptar. Vai ficar bom aqui, mas não cabe. Cabe. Vamos fazer vamos adaptar. Vamos fazer um ajuste. Com Jesus não é assim. O lugar está ali. E Ele é do tamanho desse lugar. As pessoas lá fora precisam ouvir desse Jesus. Nós precisamos a cada dia mais ter um relacionamento profundo com esse Jesus. Porque Ele preenche todo o espaço que deve ser preenchido.